Eu queria começar com vocês hoje. O tema que eu tenho a tratar tem a ver com resiliência. Eu queria fazer com vocês um exercício que talvez a psicologia ela chama de Gestalt, visão de ótica. Eu queria que você olhasse para essa imagem e você tentasse decifrar o que essa imagem ela passa para você. A sensação, a mensagem, o que ela realmente está tentando transmitir para você. Você olhar para esse deserto, você olhar para um terreno onde um dia ele já foi arejado, onde já teve água, onde já teve vida, e agora ele se encontra no caos, onde a terra está seca ao ponto de rachar, mas em meio a esse terreno sofrido, existe uma árvore que apresenta estar bem, que a sua postura parece ser estável, parece que não foi atingida pelas circunstâncias em sua volta. Eu achei essa figura a melhor maneira de nós tratarmos e passarmos a palavra resiliência em nossas vidas. Resiliência é aquilo onde o homem ele é capaz de se adaptar, ele é capaz de suportar ações internas e externas, onde não muda a sua essência, onde não muda a sua origem, assim como essa árvore. Ou seja, ela, ao seu redor todas as coisas foram detonadas, o cenário foi modificado, mas porém ela decidiu manter resiliente, ou seja, é a forma com que ela se põe de pé a cada manhã. E eu e você precisamos, dentro da nossa vida, nós precisamos também decidir ser resiliente. A cada manhã nós não sermos atingidos pelas circunstâncias, pelas coisas que nos cercam. E eu acho que esse tema é um tema muito especial para nós tratarmos. Eu queria contar uma história para você mas às vezes a gente fica meio que pensando assim, como a gente falar de resiliência em meio a esse nosso mundo, onde as pessoas são tão estáveis, onde as pessoas mudam por tão pouco, onde as pessoas não se apegam a quase nada nem a ninguém, onde as pessoas mudam de plano a todo momento, onde as pessoas já não se firmam em quase nada. Como nós falarmos de resiliência, de algo que precisa se renovar a cada manhã, se pôr de pé a cada dia, em um mundo tão estável, onde as coisas quase nada perduram, tudo são momentâneo, tudo são passageiro, onde nós vivemos em um mundo onde a verdade absoluta já não existe mais, onde nós vivemos um mundo após modernidade, onde as coisas, nada é uma verdade absoluta. Como nós falamos de resiliência em meio a esse mundo? Eu queria contar uma história para vocês que é de um senhor que se chama Irmão Jorge. Ele hoje se encontra nos braços do Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer esse homem, e ele conta a história dele assim, que ele, quando era adolescente, ele olhou para uma jovem e disse: essa é uma menina boa para se namorar com ela. Disse que os olhos dele piscaram, bateram mais forte o coração, e disse que ele se apaixonou e ele orou a Deus, disse: Deus, eu quero essa varoa. E ele se casou com aquela mulher. Disse que namorou 5 anos, ela nunca teve uma gripe, um resfriado sequer. Aí ele se casou, teve o primeiro filho, o segundo ano de casamento. No terceiro ano de casamento, disse que essa linda jovem senhora, agora com filho, ele levou uma topada, uma queda e fraturou a coluna. E essa mulher não conseguiu mais andar, ficou tetraplégica. E essa história perdurou por 50 anos. 3 anos de casamento, e o seu esposo tinha que cuidar dela todos os dias, dar comida na boca, tinha que levar para o banheiro, tinha que dar banho, tinha que fazer todas as coisas. E o que eu aprendi nessa história do irmão Jorge é que ele é um homem resiliente, porque toda manhã ele decidia ser como essa árvore, ele decidia nascer para brilhar. Ele não olhava as circunstâncias em sua volta, mas ele olhava o propósito do seu chamado. Para que eu estou aqui? Se eu decidi casar com ela, se aconteceu isso, eu tenho que assumir. E eu nunca vi aquele homem reclamar. Toda vez que eu ia lá levar a Santa Ceia junto com eles, que ele não podia ir para a igreja por conta que estava acamada, e eu nunca vi eles reclamar. Pelo contrário, chegava lá, se preocupava: Nelson, como é que você está? Como é que está a família? Então eu e você precisamos aprender com o irmão Jorge como nós sermos resilientes em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mas a Bíblia aponta alguém que talvez o irmão Jorge tenha aprendido com ele. E o texto que eu queria ler para vocês, base do nosso sermão, é Isaías 53:7, que diz assim: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus torqueadores, ele não abriu a boca. Eu acho que não tem caminho melhor para nós partirmos essa história da resiliência, de se posicionar a cada manhã, de não ser atingido perante as circunstâncias, os sofrimentos e as pressões da vida, ao não ser partindo de Jesus. Jesus, ele é o exemplo vivo para a minha vida e para a sua vida, que as circunstâncias, elas não são capazes de alterar quem nós somos. Nós precisamos entender isso.
em nossas vidas, se nós queremos ser pessoas que vamos fazer a diferença em meio a esse mundo, nós não podemos ser mudados de acordo com o que está acontecendo em nossa volta. E Jesus Cristo disse que ele foi entregue como ovelha muda, e contudo ele não abriu a boca, ele se apresentou perante todas as coisas, o maior sofrimento que um homem poderia passar, contudo ele não abriu a boca. A grande questão é que às vezes nós temos a boca grande demais, nós falamos muito, nós reclamamos muito, nós choramingamos muito, em meio às dificuldades que às vezes parece ser tão pequena, mas por conta da nossa boca ser grande, ela se torna maior que a gente, maior do que o nosso chamado, maior do que o nosso propósito. E nós precisamos entender que Jesus é o princípio de toda resiliência. Resiliência tem a ver com integridade, com inteireza, com pureza, com algo que tem tudo a ver. E eu queria compartilhar com você o primeiro ponto de resiliência para a nossa vida hoje, é a história da vida de Jó. Eu vejo que na história da vida de Jó, ele resistiu às pressões e manteve-se íntegro. Talvez você conheça a história de Jó, talvez você nunca tenha ouvido falar na história de Jó. Diz que Jó era um homem bem próspero de vida. Diz que ele morava na terra de Uz, uma região ao pouco da Judéia, onde ali naquela região ela era formada por água, onde se podia plantar, onde se podia criar ovelha, criar bode, camelo, que eram essas coisas que Jó tinha. Jó, ele é considerado não como um homem peregrino, como um homem que não tinha moradia fixa, mas ele tinha um lugar certo para ficar. E diz que esse homem era muito rico e tinha uma boa família, família apresentável. Diz que um dia o inimigo ele foi ter com Deus e questionou ele, disse: ele só te serve pelas coisas que ele tem, porque ele tem uma boa família, ele tem dinheiro, ele tem terra, ele tem empregados, ele tem tudo isso. E Deus disse: talvez não. E ele pediu permissão para tirar todas essas coisas, e Deus deu permissão para ele tirar todas essas coisas. E a gente vai ver o que o texto diz aqui. A palavra do Senhor lá em Jó capítulo 1 verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. São qualidades que o próprio Deus estava dizendo sobre Jó. E esse homem, ele tinha essas coisas, ele tinha bastante bem. E chegou um momento em que o inimigo pediu permissão, Deus deu permissão. Mas a permissão que Deus deu disse: tire todas as coisas, menos não toque na vida dele. Talvez Deus esteja dizendo para Jó, disse: Jó, ele consegue me adorar, ele consegue ser íntegro, reto, sem todas essas coisas que você talvez esteja achando que ele me adora por conta disso. E Deus, ele deu a permissão, e nós conhecemos a história. Diz que logo em seguida Jó começou a passar por grandes dificuldades, ao ponto de, num único dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Nós que somos pais, nós sabemos o quão grande é a alegria de nós termos um filho, principalmente o primogênito, o primeiro, e assim vai, todos nós se alegramos. Nós somos felizes por ser pai, por realmente levarmos avante a isso que Deus manda, de ser fértil, de ser fecundo, de encher a terra. Isso soa forte no coração do homem e da mulher. E isso também soou no coração de Jó. E Jó teve 10 filhos, e a resposta que chegou para ele aqui, a notícia, é que ele havia perdido os seus 10 filhos num único momento, num único dia, numa única hora. Eu não sei você, meu amigo, como é que você se depara com uma situação dessa, você tendo 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e chegar alguém dizendo: você acabou de perder todos os seus filhos. Eu não sei como é o seu comportamento nesse momento, mas a palavra do Senhor diz que Jó ele se manteve íntegro diante das pressões dessa vida. E diz que mais adiante ele perdeu todos os seus bens, tudo que ele tinha, camelo, cabra, tudo, perdeu todos os seus empregados. Nós vemos que a história de Jó ele se encontra num momento de solidão. Mas eu quero destacar aqui que chegou um momento na vida de Jó onde Jó se deparou com 4 coisas que Jó tinha. Jó ele se deparou só com 4 coisas. A primeira coisa que Jó se deparou em meio àquela solidão, Jó ele tinha 3 amigos. Mas esses amigos não eram amigos que abraçavam, que acolhiam, mas eram amigos que o acusavam. Que diziam: Jó, você está em pecado, você precisa confessar. Você só chegou a essa situação porque você está escondendo o pecado. Talvez em nossas vidas também seja assim, amigos que não querem nos abraçar, mas que querem nos acusar, nos apontar. Jó tinha outra coisa na vida dele. Jó tinha um caco de telha. O texto diz que Jó tinha um caco para lhe coçar das feridas e das suas chagas. E às vezes nós vamos nos deparar em alguns momentos assim, onde a única coisa que nós temos é algo que dá para pelo menos coçar, porque não dá para sanar, não dá para curar a situação que nós estamos passando.
Tem outra coisa, a terceira coisa que Jó tinha na vida dele. A história diz que Jó tinha uma mulher, mas essa mulher não era uma mulher que amava, que cuidava, mas que essa mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Talvez uma mulher que não o ajudava, que não compreendia o momento que ele estava passando, que não compreendia o seu chamado. Mas Jó tinha uma coisa especial na sua vida. Jó tinha um Deus que acreditava nele. Jó tinha um Deus que disse assim: pode tirar todas as coisas, menos tocar na sua vida. E eu e você precisamos entender que a gente pode ter todas essas coisas, mas o especial que nós temos é um Deus que não permite que toque na nossa vida. Nós possamos passar por todo sofrimento, mas a nossa vida ela não vai ser atingida, porque a minha, a sua vida pertence ao Senhor, ela tem um dono. Entenda isso, as circunstâncias, a situação, a adversidade, ela vai chegar, mas ela não é maior do que Deus. Deus, ele tem um domínio sobre a minha e sobre a sua vida, assim como tinha na vida de Jó. Nós precisamos entender isso, queridos. E a palavra do Senhor diz assim, que Jó ele não mudou perante essa situação. E eu preciso entender que Jó ele se manteve íntegro, porque ele não mudou perante essa situação, ele permaneceu firme, intacto. Eu preciso entender que Jó ele permaneceu reto, porque ele permaneceu no propósito de Deus, ele não mudou. Ele disse: eu sei para que Deus ele me chamou. Talvez eu tenha perdido meus filhos, eu tenha perdido meus bens, tudo, mas eu sei quem me chamou, eu sei o Deus que eu sirvo. E nós precisamos entender que ser reto é isso, é não se desviar, é um caminho itinerário. Eu não mudo, não me desvio nem para a direita nem para a esquerda perante as dificuldades que vão surgir em nossas vidas. Eu preciso entender que o texto diz que Jó também era um homem que se desviava do mal. Ele sempre reconhecia quem era Deus, ao ponto de orar por aqueles amigos acusadores. Os amigos que acusavam disse que o momento chave da transformação de Jó foi quando ele começou a orar por aqueles amigos. E eu e você precisamos entender que temer a Deus é saber que as circunstâncias não são maior que ele. E Jó, eu preciso entender que Jó também, o texto diz que Jó ele se desviava do mal. Quem está louco é você, mulher. Eu não posso fazer isso. Eu entendo que esse meu Deus é maior que qualquer circunstância. Eu entendo que quando eu olho para a vida de Jó, o ponto da resiliência da vida dele, ele começa, o ponto principal para a reconstrução é a resiliência. Resiliência é saber que nós estamos em uma guerra. Nós corremos o risco de perder uma batalha, mas isso não significa que nós perdemos a guerra. Talvez a gente possa parecer que a gente foi derrotado durante um dia, mas no outro dia é uma nova manhã, onde eu e você temos o privilégio e o direito de acordarmos e olharmos e enxergarmos que nós não podemos mudar. Nós ainda temos vida, nós ainda temos fôlego, fomos agraciados pelo amor de Deus. A restauração de Jó, foi toda em dobro. Diz que Jó teve todas as coisas em dobro. Eu queria destacar uma única coisa, abrir um parênteses aqui, talvez se futuramente eu for convidado para fazer um casamento, quando eu for ordenado, eu vou usar esse texto de Jó para ilustrar. E o texto diz que todas as coisas Jó recebeu em dobro. Qual foi a única coisa que Jó não recebeu em dobro? A sua esposa. Por quê? Porque ele não havia perdido. Por que ele não havia perdido? Porque Deus entende que o homem e a mulher são um só. Porque o texto diz: não toque na sua vida. Então a partir do momento que não é para tocar na vida de Jó, não é para tocar na vida da sua esposa, porque os dois são só um. Vocês entendem isso? Deus ele não seria um Deus que permitia que tirasse a vida da mulher, porque seria a vida de Jó. Não é dois, mas é um. Isso abre parênteses para nós tratarmos tantas coisas dentro do nosso casamento, mas não é o momento. Mas a palavra do Senhor diz assim que Jó só foi restituído porque ele entendeu o que significava resiliência. Toda manhã ele decidiu se manter de pé e dizer: as circunstâncias não são capazes de me deter. Eu perdi, mas o Deus que me deu, ele é capaz de restituir todas as coisas, de fazer nova. E diz como a grande questão às vezes é quando nós estamos agindo em meio às circunstâncias. Porque às vezes isso não fica só na Bíblia. Às vezes isso não fica só nas pessoas que nós conhecemos. Às vezes isso bate em nossa porta. Às vezes bate e às vezes entra sem pedir licença. E quando nós nos deparamos, ele já está na sala, sentado e agarrado com o controle, mudando de canal para cima e para baixo dentro da nossa vida. E como é que nós agimos? Nós nos mantemos íntegros em meio às pressões como Jó se manteve, ou nós mudamos perante a situação? Nós saímos do centro da mensagem para o qual nós fomos chamados para anunciar. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós temos N exemplos para aprender como nós devemos ser resilientes a cada dia.
a cada manhã. O segredo da vida de Jó foi que ele decidiu se manter íntegro em meio às pressões da vida. E eu e você precisamos decidir se manter íntegro. Eu não preciso mudar. Íntegro significa inteireza, significa completude, totalidade. Eu não preciso mudar por conta de algo que está acontecendo em minha volta. Eu preciso me manter íntegro, inteiro. E a palavra do Senhor diz assim que Jó, ele foi restituído de todas essas coisas. E o primeiro ponto que a gente viu para caminharmos foi que Jó, na vida de Jó, a resiliência foi que ele decidiu realmente aguentar essas pressões e se manter íntegro. Mas tem outra história, outro testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que é justamente da vida de Paulo. Eu vejo resiliência na vida de Paulo. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que Paulo ele resistiu às pressões e manteve-se humilde. Humildade tem a ver com entender a minha limitação, entender a minha capacidade, entender até onde eu consigo dar longos passos, entender o meu ciclo de alcance. Integridade não é a ver com caridade, mas integridade tem a ver com entender a você mesmo, entender as suas limitações, entender as suas capacidades. Isso é integridade, é se manter inteiro dentro daquilo que você tem. Integridade, ele se resume a isso. E eu vejo isso na vida de Paulo. Veja o que diz o texto lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. E disse assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me glorio na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu não sei o que você entende, o que Paulo estava querendo tratar aqui diante desse diálogo com Deus, ele relatando aquela visão plena que ele teve do céu aberto, de como seria, e ele disse: ó, foi-me posto um espinho na carne, talvez eu não sei o como e porquê, como e onde, mas eu sei o porquê. O porquê é para mim não me vangloriar, me ensoberbecer. E o texto diz que o fato de Paulo andar com Deus não impede que as pressões da vida o assolem. Eu e você precisamos entender isso. O fato de nós andarmos com Deus não implica que as pressões dessa vida não vai nos alcançar. Porque nós estamos na igreja, nós estamos aqui seguindo ao Senhor, e as pressões elas chegam, Junião. Não é não, Marcelo? Ela chega. Às vezes a gente está tão feliz, fiel a Deus, e ela chega, como foi na vida da Nicole. As pressões elas chegam de um lado, de outro, e às vezes a gente precisa se posicionar, se a gente vai ser humilde perante essa situação. E diz que o texto diz assim, eu aprendo com Jó, o primeiro princípio é que diz que Jó, perante essa situação, ele tomou uma posição que às vezes eu e você falhamos perante os desafios das vidas. Diz que Jó ele orou a Deus 3 vezes. E a pergunta que vem em minha mente é: qual tem sido a minha posição quando a dificuldade ela bate em minha porta, ela toma conta, ela adrenta em minha vida? Eu tenho orado ao Senhor? Como tem sido a minha oração? De que forma tem sido? Eu tenho ouvido a resposta de Deus para a minha vida? Paulo entendeu que Deus ele disse assim: a minha graça te basta. Eu e você precisamos entender, se nós queremos ser pessoas resilientes e humildes em meio a esse nosso chamado, nós precisamos entender que a graça de Deus é o bastante para nossas vidas. Eu e você precisamos entender que a graça de Deus ela vai maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer desafio, do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade que venha sobre a nossa vida. Deus diz: a minha graça te basta, mas a questão é que nós focamos na nossa oração. A resposta é para tirar o espinho. Enquanto o espinho não sai, eu já não adoro, eu já não louvo, eu já não tenho mais relacionamento pleno com Deus, porque a minha oração não foi respondida de acordo com a minha vontade. Mas nós não focamos na resposta de Deus, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, a minha graça é maior do que aquilo que você está enxergando e pedindo a mim. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos ser pessoas íntegras em meio a esse mundo, nós precisamos se manter humilde e entender
que o nosso pedido, ele é muito raquítico comparado ao que Deus ele tem preparado para nossas vidas. Humildade é reconhecer que eu sou pequeno demais para entender os planos de Deus em minha vida. Paulo achou que aquele espinho seria capaz de incomodar, mas Deus disse: não, não é o espinho, é a minha graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a doença, a gente poderia dizer assim, superabundou a cura de Cristo. Onde abundou o sofrimento, superabundou a paz, a alegria, porque Deus ele é maior, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E às vezes nós socamos, nós somos humildes, socamos naquilo que a gente enxerga, no momento que a gente está passando, no desafio, na dor, na peleja, e não focamos em quem Deus é, na essência dele, que ele tem um domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Se nós não formos humildes ao ponto de entender que nós somos pequenos demais para pedirmos algo a Deus, perante o que Ele tem, nós não vamos conseguir lugar algum. Nós precisamos entender que assim como Paulo, às vezes nós vamos orar, às vezes não vai ser só uma vez, vai ser 3 vezes, mas às vezes a resposta de Deus não vai ser o que você está esperando. Às vezes não vai ser a cura, a gente vai orar, e às vezes o que Deus quer é salvação, é a cura plena, é a real cura. Você vai orar para que a pessoa seja restaurada, volte a andar de novo, e ela não vai andar. Porque o propósito de Deus era a graça, era alcançar a vida dele, era salvar, era redimir ele, era dar uma nova vida, era dar um novo nome, era dar um novo sentido, era dar um propósito. Não era dar uma nova perna, não era dar um novo coração de carne. Não, o propósito de Deus ele é muito além, por isso eu e você precisamos nos posicionar assim como Paulo, humildes. A humildade ela é o apontamento para uma vida de resiliência perante ao Senhor. Eu e você precisamos entender essas coisas, se nós quisermos chegar aonde Deus ele planejou realmente para mim. Portanto, Paulo, ele não perdeu o foco em meio à sua missão. Ele decidiu se manter humilde e focado na sua missão, perante as pressões e perante aquele espinho na carne, na sua vida. Eu e você precisamos entender que eu não estou dizendo que toda doença ela vem para a gente não se ensoberbecer, não se exaltar, não estou dizendo isso, mas há casos específicos. A soberba tem a ver com achar que você pode tudo, que você é o cara, que você tem domínio sobre todas as coisas, e às vezes a gente não tem. Às vezes a gente acha que a gente é tudo isso, mas às vezes a gente está agindo como soberba, achando que a gente tem domínio em tudo, e a gente não tem. Deus ele tem domínio e quer que a gente seja humilde perante a situação. Eu reconheço que as minhas limitações, ela aponta para uma vida de humildade perante o Senhor. A palavra do Senhor fala também, a gente viu o primeiro ponto, que resiliência apontou para a vida de Jó, onde ele resistiu às pressões dessa vida e se manteve íntegro. O segundo ponto que a gente tratou aqui, a gente tratou sobre a vida de Paulo, onde ele resistiu às pressões dessa vida e se manteve humilde. Mas tem o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, que tem a ver com a vida de Jesus, aquele no qual a gente começou esse sermão. Diz que ele se manteve íntegro, resistiu a essas pressões da vida e se manteve obediente. Nós precisamos entender que se nós quisermos realmente galgarmos o que Deus ele tem planejado para a nossa vida, nós temos um grande exemplo, que é o próprio Cristo. Assim como Paulo e Jó, Jesus está nos ensinando que é capaz de viver esse negócio chamado resiliência. De, não digo de sobreviver, mas de viver em meio às tempestades. De se pôr de pé a cada manhã. De não ser abalado por conta das circunstâncias. De não mudar o propósito por conta dos desafios. De não mudar o sentido por conta das lutas. Jesus ele veio para nos ensinar isso. E o texto ele diz assim, lá em Lucas 22, 40, diz assim: e chamando ao lugar, lhe disse-lhes: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Vocês entendem que, assim como Paulo, Jesus ele orou, mas aqui existe uma grande diferença que está relacionada à obediência.
Jesus ele estava reunido com os seus discípulos ali no Monte Getsêmani, no Monte das Oliveiras, anunciando, sabendo que o que estava por vir. E Jesus ele disse: é necessário que vocês orem para que vocês não caiam em tentação. E disse que deu essa instrução e se afastou dele mais um pouco, e disse que se ajoelhou em ato de reverência, saber que o Pai é sempre maior, que nós não somos dignos, que nós temos que ser humildes como já foi, e se ajoelhou e começou a orar. E a oração dele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez o cálice da vida de Jesus, talvez alguns não sabem, mas o cálice da vida de Jesus estava relacionado ao seu martírio, ao seu caminho da cruz, ao caminho do Calvário, ao caminho onde ele foi crucificado, onde ele levou cusparada, onde todas as coisas do sofrimento que ele pagou no nosso lugar, ele sofreu. Onde ele foi caluniado, onde ele foi transpassado a lança, onde ele foi pregado numa cruz, onde ele foi acusado injustamente, onde ele teve ali tirado realmente as suas vestes, lançaram sorte sobre ela. Então o caminho de Jesus, esse cálice amargo, era justamente o preço do pecado que ele ia pagar por mim e por você. Que às vezes nós olhamos, parece que é algo tão romântico, diz: afasta de mim esse cálice. Talvez o cálice da sua vida seja algo não tão profundo quanto o da vida de Jesus, mas talvez seja algo que você tem que entender, que a sua oração e a minha oração tem que ser de igual modo a de Jesus. Nós oramos, mas nós confiamos e entregamos, dizendo: Jesus, seja feito conforme a tua vontade e não a minha. É tirar o meu marrete e dizer: Deus, eu não sou digno de pedir o que eu estou querendo, mas se o Senhor realmente ver que é benéfico para a minha vida, que isso vai contribuir, que isso vai trazer algo de crescimento, que isso não vai fazer com que o meu coração se exalte, com que eu realmente fique ensoberbecido, faça a tua vontade. Então a minha oração e a sua oração tem que ser a oração de Jesus: Pai, se quiser pode, se não quiser, contudo seja feita a tua vontade. E às vezes nós demoramos para entender a vontade de Deus em nossas vidas. Às vezes nós demoramos muito para entender a vontade de Deus na nossa vida. Isso tem a ver com um questionamento lá de Paulo. Deus, afasta de mim. Se ele tivesse entendido, ele só tinha orado uma vez. Por que a gente ora várias vezes na mesma questão, apresentando como se Deus ele fosse um Deus surdo, um Deus que não ouve, um Deus que não se importa com a gente? É porque a gente foca no que a gente quer, não no que Deus ele quer. Porque a gente não chega de vez e não ora e não diz: Pai, se quiser faça, se não quiser seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe o que é bom e perfeito e agradável para a minha vida. Mas a gente demora muito para entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes nós nos questionamos e batemos: Pai, eu quero, afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. E não dizemos: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se eu e você quisermos ser pessoas resilientes, nós precisamos ser como Jesus, aguentar as pressões da vida e se manter obediente. A pressão veio, a cruz veio, a crucificação veio, a espada veio, veio a lança, veio o cuspe, veio o bufete, veio um monte de coisa, mas ele se decidiu realmente. Obrigado pela água, dona Geraldina. Ele se decidiu manter realmente obediente em meio a isso. Ele se decidiu perseverar em meio a todas essas coisas. E às vezes é como eu e você, nós realmente nos posicionamos perante isso. Nós precisamos entender aonde Deus ele quer nos conduzir, onde Deus ele quer nos levar. Nós precisamos entender, talvez seria hipocrisia da minha parte dizer que é fácil nós nos posicionarmos perante a dor. Porque nós somos uma geração, o ser humano ele gosta de se comparar. Se você está passando por um momento de dor, Júnior, eu sinto. Poxa, eu entendo o momento de dor que você está passando. Eu não entendo, querido. Poxa, o Marlon está passando. Poxa, Marlon, eu entendo o momento que você está passando. Eu não entendo, porque a gente tem essa mania de se comparar. E o fato de que Jesus é que ele não entendeu isso, seria realmente hipocrisia nós dizermos que é fácil. Não é fácil. Eu estou aqui para dizer que é difícil. Assim como foi na vida de Jesus, assim como foi na vida de Jó, assim como foi na vida de Paulo. Eu quero dizer para você, vai ser difícil na sua vida, vai ser desafiador, principalmente quando a gente sabe que aquilo vai sugar as nossas energias, principalmente quando a gente sabe que aquilo vai tirar da gente aquilo que a gente tem de bom, que é o descanso, que é o repouso, que é a paz.
É difícil a gente encarar o momento de dor, mas a gente precisa realmente entender que não tem que ser feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. É entender aonde Deus ele está agindo nessa história, porque esse Deus ele nunca deixou de agir na história. Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus atuante, e Ele está agindo na história. Você faz parte dessa história, e a sua história está sendo escrita, e Deus ele sabe aonde tem que mexer as pecinhas, para que a história ela continue apontando e anunciando a glória desse Deus que é Salvador, desse Deus que cuida, desse Deus que zela, desse Deus que ama, desse Deus que não abandona o homem. E nós precisamos entender que não vai ser fácil, mas nós precisamos entender qual é a nossa posição perante isso. Porque Jesus ele entendia. Jesus fez o que a maioria dos homens não faz. Perante a situação, Jesus orou e entregou ao Pai. Às vezes a gente nem ora e nem entrega. Você precisa entender que você precisa orar, mas não só ora, entrega. Entregar é confiar, entregar é obedecer perante aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Foi como homem. Talvez a gente olhe para a história de Jesus e diz, mas Jesus era Deus. De fato Jesus era Deus, mas nesse momento Jesus era 100% homem, porque Jesus ele veio para trazer uma mensagem contextualizada, uma mensagem que eu e você entendesse. Jesus ele não veio como um soberano Deus que tinha poder sobre todas as coisas, não. Ele se fez homem, não se usurpou em ser Deus, se humilhou, ele auto se humilhou, ninguém humilhou Jesus, e ele se fez homem como eu e você, para dizer assim, eu quero que você entenda que eu estou igual a você. Talvez agora você entenda que a mensagem aqui está no nível horizontal. Você consegue me entender porque eu estou no seu nível. Eu não estou acima de você, eu estou igual a você. Então eu vim para sofrer. Jesus sofreu como um homem, e Jesus ele sofreu como eu e você sofre. Jesus ele passou por todo esse martírio, esse caminho da cruz, como você é, como eu sou. Não foi como um Deus soberano, não. Foi como um homem sofredor que necessitava e tinha as mesmas necessidades que eu e você temos hoje. E às vezes nós olhamos dizendo, mas Jesus era Deus. Não, Jesus era homem naquele momento. Jesus era o homem que eu e você precisamos ser hoje. O homem que não muda, o homem que não muda a essência do seu chamado, que em meio às pressões da vida ele decide obedecer, dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas parece que em meio às circunstâncias a gente acha uma brecha, um segundo caminho, um atalho, e diz, já não vale mais a vontade de Deus, mas o que vale a mim é o meu bem-estar, é a minha situação, é a minha vida. Eu estando bem comigo mesmo é o que importa, é o que o mundo prega hoje. O importante é você ser feliz, não é isso? Enquanto Cristo diz, o importante é você obedecer o que Deus ele tem preparado para a sua vida. E caminhando para a conclusão, eu diria para você que resiliência tem a ver com essas 3 palavras. Eu queria dizer para você que Jó foi resiliente. Jó foi resiliente porque ele resistiu às pressões e decidiu se manter íntegro. Reto, temente a Deus e se desviando do mal. E o principal da vida de Jó, Jó não abandonou a Deus. Eu preciso dizer para você que nós precisamos ser resilientes como Jó. Não abandone a Deus. Seja temente a Deus. Seja reto a Deus. Seja reto, seja íntegro. Se mantenha inteiro. Não se contamine. Não se deixe influenciar por pequenas coisas, pelas situações. Não foque na causa, mas foque em quem Deus é. Se mantenha realmente íntegro, inteiro, porque é isso que Deus espera de mim, de você. É isso que Ele vela, é isso que Ele acredita. Assim como Ele fez aquele desafio para Jó. Você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Talvez Deus estivesse dizendo com outras palavras, Ele é capaz de me adorar sem todas essas coisas, porque o foco dele é em quem eu sou, não no que eu posso dar a Ele. Eu diria para você que Paulo ele foi resiliente, porque Paulo ele resistiu às pressões e se manteve humilde. Paulo ele entendeu qual era a sua necessidade, mas Paulo ele entendeu também qual era a vontade do Pai. Mas Paulo ele entendeu que a graça de Deus era o bastante para nossas vidas. Nós precisamos entender quem nós somos, qual é a nossa peleja, qual é a nossa luta, qual é o nosso desafio, mas nós precisamos entender que a resposta de Deus nem sempre vai ser sim. Às vezes vai ser um não, mas que está significando um sim de Deus para nossas vidas, porque o que Deus tem para nossas vidas é muito melhor, e eu e você precisamos entender que
resiliência tem a ver com se manter humilde, assim como Paulo ele se manteve e entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Eu diria que Paulo ele se manteve íntegro, e eu e você precisamos entender isso. Com espinho ou sem espinho, a gente precisa ser íntegro. Com espinho na carne ou sem espinho na carne, a gente tem que ser humilde. Não deixa com que nada suba a sua cabeça. Não, mas é porque... Não, é Deus. Eu diria que Jesus ele foi resiliente como homem, porque como Deus ele sempre é resiliente, mas como homem, como a gente tratou aqui, aquele momento que ele sofreu, porque ele resistiu às pressões e manteve-se obediente. Porque não adianta nós só resistirmos e no final nós cedermos. Todos os pontos que nós tratamos tem a ver com manter. Manutenção é diária, é todo dia, é ação contínua e constante. Eu não só fiz uma vez, mas eu faço ela, eu prolongo ela todas as manhãs. Não é uma vez que eu fiz, mas não muda, é essência, é estilo de vida, é modelo. Eu não sou mudado diante com a circunstância em minha volta. E eu preciso entender que realmente resiliência está ligado com isso. Resiliência está ligado com integridade, como Jó foi íntegro. Resiliência está ligado com humildade, como Paulo foi humilde. Resiliência está ligado com obediência, como Jesus ele foi obediente e é obediente. Então, se nós queremos ser uma geração considerada como essa árvorezinha que realmente em meio a toda essa tempestade ela consegue ter vida, nós precisamos focar a nossa vida naquilo que Deus é, não nas circunstâncias que está acontecendo em nossas voltas. É como N pessoas passaram. A gente contou a história do irmão Jorge, mas eu poderia contar N história aqui. Da Marcela, do Juinão, da Mari, da Sarinha, que mesmo em meio à tempestade perdeu o avô, mas decidiu se manter íntegro. No outro dia de manhã eu estava lá no acampamento louvando e adorando a Deus. É como o Djalma, que não teve condições de enterrar o seu irmão, que perdeu um neto no mesmo dia. Então são essas coisas que a gente precisa se manter íntegro em meio a essas situações. Não é distante, às vezes parece que é só num livro, história de conto de fada. Não, é nas nossas vidas. É na nossa vida que nós temos que provar que resiliência é capaz. Toda manhã eu preciso, como a turma diz, sacudir o pelo e olhar para frente e saber que eu ainda estou com vida. E se eu estou com vida, eu preciso resplandecer essa vida para outras pessoas. Enquanto os meninos estão subindo aqui do Ministério de Louvor, eu queria estar orando aqui por você e dizendo para você que o desafio é seu. A responsabilidade é sua. É você que decide se você quer ser uma pessoa resiliente ou se você não quer usar de resiliência. Você vai ser algo que vai ser influenciado pelo ciclo de convivência, pelo seu meio onde você habita. É você que decide, porque Deus, ele, assim como tinha na vida de Paulo, na vida de Jó e na vida do próprio Jesus, homem, Deus ele sempre quer nos levar além. Deus ele sempre quer nos capacitar a cruzar os muros, a cruzar as pontes, a cruzar os obstáculos, a olhar por trás da parede. Porque se Deus ele não fosse esse Deus, ele não havia rasgado o véu e separado aquilo, tirado aquela barreira que nos separava de Deus. O caminho está aberto, o acesso está livre, depende de mim e depende de você, porque Deus ele já fez a parte.